cidades. Igual a cidade que a gente viu agora há pouco na Turquia, Catalhayük. Olha aqui para vocês verem como que é os escombros delas hoje. E aqui, ó, tá vendo essa imaginha? Olha para vocês verem como que possivelmente era. Porque os telhados vão sendo destruídos. Mas aqui, ó, os arqueólogos, eles vão continuando pesquisando pelos escombros. Como que era a organização dessas cidades, ó. Olha lá, era uma casinha do lado da outra, era diferente, era perto de rios. E isso facilitava o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque estava uma pessoa perto da outra ali para poder ajudar, para poder fazer as atividades. Então, olha esse aqui, ó. Sítio de Jericó, no Lago da Mar, logo ao norte do Mar Morto, ao oeste do Rio Jordão, é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. A razão para isso ser encontrado seu nome em árabe, que significa perfumada. É esse nome aqui que eu não sei ler árabe. Jericó é um oásis natural no deserto, onde intocáveis fontes de água frescas recurso atraiu seus primeiros visitantes entre 10 e 9 mil anos antes de Cristo. Então, colocando 10 mil anos antes de Cristo e 2 mil depois de Cristo, dá 12 mil anos atrás. Então, e tem pessoas que vivem lá até hoje. Então, olha aqui para vocês verem como que é Jericó. E isso, de um lado, é um sítio arqueológico. De outro lado, são plantações, são coisas. Não sei se vocês sabem o que é o oásis. O oásis é uma parte fértil no meio do deserto. Então, ó, o sítio arqueológico, entendeu? Jericó ele tem uma referência bíblica. Tem as muralhas das cidades caíram quando Josué e seus homens marcharam ao redor soprando cornetas. Está em Josué 6, 1, 27. Às vezes alguém tem uma ligação com a Bíblia. Jericó também tem na parte de Jesus, que fala do cego de Jericó. E isso facilita a gente entender e contextualizar. Achado mais espetacular de Jericó, no entanto, não é da data de Josué, é mais ou menos da Idade do Bronze. O que é a Idade do Bronze? 3.000 a 1.200 anos atrás, que é a era mais antiga da era neolítica, antes mesmo da tecnologia para fazer cerâmica ter sido descoberta. Então, olha aqui, para vocês verem, uma torre em Jericó. Se vocês conseguirem observar, todas são lá pedrinhas colocadas. Existe toda uma engenharia, uma estrutura para colocar, tá? Existe também as muralhas de Jericó, que como fala na Bíblia, fala outras coisas. Eu vou pular aqui, senão eu demoro muito. Também tem os crânios humanos, ó. Período pré-cerâmico. O que é pré-cerâmico? Ele, antes de descobrirem a cerâmica, era diferente do seu antecessor em aspectos importantes. As casas nessa época eram uniformemente retangulares, construídas com um novo tipo de tijolo de barro retangular, que eram decorados como forma de espinha de peixe feitos com o polegar, sempre assentados longitudinalmente com argamassa e argila espessa. Essa argamassa, como um reboco, também foi usada para criar uma superfície lisa nas paredes interiores. Então, os arqueólogos descobriram um edifício que está explicando um edifício excepcionalmente grande, datado de um período de uma série singular de postes e bacias rebocados no interior, bem como isso, estruturas habitacentes que acreditam que era para uso cerimonial. Aqui está falando como que era a parte de cerimônia em Jericó. Aqui, ó, é aquela cidade que eu falei para vocês na Turquia, que a gente começou falando dela. Pode ser que é uma das cidades mais antigas do mundo. Aqui provavelmente eram as moradias. E como os tetos. Ana Luísa, fecha lá, por favor. Não entendi, Isabela. Ana Luísa está com o áudio aberto, está dando interferência. Obrigada, Ana Luísa. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Onde eu estava. Para vocês, eu estou colocando aqui, aqui, nessa região da Turquia, onde está. Ele não é um local, olha lá, ele não é o local mais antigo ou maior da Era Neolítica, mas é exatamente o mais importante para o início da arte, localizado perto da moderna cidade
Cônia, no centro-sul da Turquia. Foi habitada a 9 ou até 8 mil pessoas viviam juntas nessas cidades. Então, pessoal, às vezes é maior que algumas cidades aqui do sul de Minas. 9 mil pessoas. Ao longo da sua história, testemunha a subsistência exclusivamente pela caça e coleta. Então, o que eles eram? Caçadores e coletores. E depois eles também têm o cultivo de planta e domesticação de animais. Então, eles eram caçadores e coletores e também já domesticavam animais e plantas. Eles passaram de nômades para colonos. E também é um local onde vemos a arte, tanto na pintura, na escultura, aparecer e desempenhar um novo papel na vida dos colonos. Pessoal, aqui tá as fotos do lugar lá. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Não tinha ruas nem calçadas, as casas eram construídas rentes umas às outras, e as pessoas que viviam nelas circulavam sobre os telhados das cidades e entravam nas suas casas através pelos tetos, descendo numa escada. Fornos comunais eram construídos acima das casas, e podemos supor que as atividades grupais também eram realizadas no espaço elevado. Então, vamos voltar aqui em cima para vocês entenderem. Vamos voltar aqui na outra imagem aqui do lado, ó, que tem a imagem das casinhas. Eles andavam por cima das casas. Tá vendo aqui essa imagem aqui do lado? Eles andavam por cima das casas. E como era formato de pedra, aqui eles desciam pelas casas, pelo teto, e em cima das casas tinham os fornos, olha, que eles realizavam as atividades. Aqui, ó, tem os humanos juntos, então dá para vocês entenderem, ter uma noção da profundidade desses sítios arqueológicos. Olha lá, os arqueólogos tirando tudo, organizando tudo direitinho, e assim eles conseguem. Como em Jericó, os mortos eram colocados sobre os pisos e plataforma nas casas. Às vezes, os crânios eram removidos e engessados para se assemelharem aos vivos. Os sepultamentos não mostram variações significativas, nem com base em riqueza nem em gêneros. Os únicos corpos tratados de maneira diferente e decorados e cobertos com ocre eram os de crianças. Então, pessoal, já tinha uma noção de religiosidade e de um rito de funeral, um rito de passagem aqui, assim como nós vimos na visita do museu online. Então, olha aqui para vocês verem a profundidade que eram as casas no meio da montanha. Porque, olha, e aqui a gente vê, e eles desciam, como a gente já leu ali em cima, sobre o teto. Tinha a questão da religiosidade também. São inúmeros que devem ser entendidos como arte, como uma parte vital e funcional do cotidiano dos antigos habitantes. A arte, em toda parte, é em ruínas, desenhos geométricos, bem como representações de animais e pessoas. Ó, para vocês verem, eles já tinham uma noção de arte, de representação e de outras coisas. Muitas estatuetas foram encontradas no local. A mais famosa delas ilustra uma mulher grande sentada sobre dois grandes felinos. As estatuetas, que é essa aqui, ó. As estatuetas ilustram humanos quanto animais, são feitas uma variedade de materiais, mas a mar é bem pequena e feita de argila mal queimada. Essas estatuetas informais são encontradas com maior frequência em fossos de lixo, mas também em paredes de forno e paredes das casas, pisos e deixadas e estruturas abandonadas. Aqui a arte rupestre. Aqui tem outras coisas, ó, os ornamentos da casa. Ô, As tio, instala... desculpa, Oi. internet. Desculpa ter saído. É porque a internet do nada parou. Aí eu gritei minha mãe aqui. Porque ela tinha travado assim do nada. Ah, não, fique em paz. Então, pessoal, e eles faziam os ornamentos com restos de animais. Então, ó, muitas vezes brucanes eram pintados de vermelho e ocre, além de restos de crânios, dentes, bicos, presas e chifres de outros animais eram colocados nas paredes e plataformas, engessados e pintados. Parece que os antigos moradores só estavam interessados em levar as partes pontiagudas dos animais para suas casas. Como isso é possível? Entendemos a prática da decoração interiores como restos dos animais. Então, pessoal,
eles gostavam de utilizar os animais, as coisas para adornar as casas, nas paredes, nas coisas, e sempre é encontrado chifres, dentes, partes de animais e também os crânios, além das artes rupestres e das esculturas. Então dá para a gente entender como era essa sociedade nesse período, e como que eles viviam e o que era importante para eles. Então, de fato, o que a gente consegue observar é que eles existiam uma certa tecnologia e também um, um entendimento de religião, de divisão do trabalho, de comércio e também de sociedade. Alguém tem alguma